Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Então, Vera, a gente vai falar da censura àquela reportagem do UOL que fala o seguinte, que fala que os imóveis e tal... Da notícia Aliás, inteira, da compra de imóveis, 51 imóveis pela família Bolsonaro em dinheiro vivo. Essa reportagem do UOL que fala que a família comprou imóveis com dinheiro vivo, ela foi censurada, Vera. Censurada pelo desembargador Demétrios Gomes Cavalcante, o Sardenberg, do TJ de Brasília, depois que a primeira instância de Brasília já tinha se recusado a censurar essa reportagem que diz que metade do patrimônio em imóveis do presidente Jair Bolsonaro e seus familiares mais próximos foi construída nas três últimas décadas, com uso de dinheiro em espécie, né? É um levantamento feito pelo UOL, pelos repórteres Tiago Erdi e Juliana Dalpiva, que mostra que desde os anos 1990 até os dias de hoje, o presidente, seus filhos, suas ex-mulheres, seus irmãos negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo. Eles próprios declararam isso nas escrituras e foi um levantamento de formiguinha dos repórteres em todos esses registros que detectou o uso em espécie de 13 milhões e 500 mil reais para comprar imóveis. Em valores corrigidos, isso equivaleria hoje a mais de 25 milhões em dinheiro vivo. A estratégia do clã diante dessa revelação, que é uma revelação que se soma a muitas outras em relação ao crescimento patrimonial da família Bolsonaro, primeiro eles tentaram negar, né, o uso em espécie, com uma tática ridícula, dizendo que quando você fala em moeda corrente, você está querendo dizer que é em reais, mas não em dinheiro vivo. E aí eles esmiuçaram os documentos, publicaram os facsímiles para mostrar que não, que na verdade é dinheiro vivo mesmo, e que inclusive falava, o numerário foi contado no cartório, tinha ali muitos detalhes mostrando o uso em dinheiro vivo para a compra desses imóveis. Isso já tinha aparecido antes nas investigações do caso das rachadinhas do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual da Alerj, lá no Rio. E foi ele que ingressou com a ação, usando esse processo como o mote, Sardenberg. O que ele diz? Que esse processo foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça e que, portanto, revelações contidas ali não poderiam ter sido usadas como base para o levantamento que os repórteres colunistas do UOL, Juliana Dalpiva e Tiago Erdi, realizaram. Acontece que eles, a partir da constatação do uso de recursos em dinheiro para essa compra, fizeram todo o caminho de novo. O UOL custeou esse levantamento nos cartórios, eles analisaram escritura por escritura e fizeram o trabalho todo a partir da estaca zero. A primeira instância já tinha alegado que não poderia censurar a reportagem e tinha afastado a alegação de calúnia e difamação feita pela defesa do senador Flávio Bolsonaro. E agora esse desembargador, Demétrios Gomes Cavalcante, acatou isso, diz que havia riscos à imagem do presidente e do senador Flávio Bolsonaro, mandou o UOL retirar todas as reportagens do ar e também a repórter e o portal retirarem todas as postagens de redes sociais, o que é um escândalo, uma censura explícita, censura inclusive sobre as redes sociais pessoais da jornalista, o que é absolutamente inacreditável, mas que é aquele efeito Streisand, né, como se chama, quando você tenta censurar alguma coisa e acaba amplificando o seu alcance. Assim como nós estamos falando... diga, Cássio. Tanto que hoje no Twitter nos fala de outra coisa, né? E além disso, nós estamos comentando aqui que tem o livro da Juliana. Isso, o livro da Juliana fala de outros assuntos também, fala da questão das rachadinhas, um negócio do Jair, do livro da Juliana Dalpiva, que inclusive foi lançado ontem aqui em São Paulo.
E o podcast da Juliana tem 2 temporadas já, com todas essas tratativas bem explicitadas ali. Tem o podcast também da Carol Pires no Spotify, um lançamento da revista Piauí, que, há 2 anos, que também traz esses dados. Esses dados são amplamente conhecidos. E por que eles tentam censurar e conseguiram temporariamente, porque isso vai cair no Supremo? Porque tanto o livro quanto as reportagens mostram é que esse uso de dinheiro vivo é oriundo do que ela chama de um negócio do Jair, no livro dela, Sardenberg e Cássia, que é o seguinte: Bolsonaro, quando se elegeu, deixou de ser vereador e se elegeu deputado federal, ele começou a colocar todos os familiares na política, para ocupar sucessivos espaços. E assim que um desses familiares ganhava algum mandato, primeiro foi a Rogéria Bolsonaro, primeira mulher dele. Quando ele se separou, ele colocou o filho Carlos Bolsonaro aos 17 anos para vencer a mãe e tomar esse espaço. E aí depois o filho Flávio Bolsonaro como deputado estadual e depois o Eduardo Bolsonaro como federal. Nesses gabinetes praticamente todos os assessores eram familiares ou amigos do Bolsonaro ou de família do Bolsonaro. Por exemplo, segundo a mulher, Ana Cristina Vale colocou dezenas de parentes em todos esses gabinetes e todos eles devolviam até 90% do seu salário para ela, Ana Cristina. Devolviam em dinheiro, tinham de fazer saques entre 250 e 500 reais para não chamar a atenção e devolver tudo a ela. Ela guardava esse dinheiro em cofres, inclusive depois ela acusou na justiça o presidente Jair Bolsonaro de ter tirado o conteúdo de um desses cofres com o dinheiro vivo, e esse dinheiro era usado para compras de imóveis. Isso tudo está narrado no livro da Juliana, com uma riqueza muito grande de detalhes. O efeito Streisand a que eu me referi você tenta censurar alguma coisa e acaba amplificando o seu alcance, porque a Folha de São Paulo tem a íntegra das reportagens, então a decisão diz respeito só ao UOL, mas ela está na íntegra na Folha de São Paulo, e os outros veículos estão também mostrando o que as reportagens trazem. Isso deverá cair no Supremo, ainda não entrou o questionamento no Supremo, mas vai entrar ainda hoje, e os ministros com os quais eu falei, Sardenberg, falaram o seguinte: olha, tem 80% de chance de uma liminar cassar essa decisão. Sabe por que 80%, né? Exatamente. Tem 2 lá que tem 2 cair votos com que ele, Supremo que vai ser mantida a decisão. Nunes Marques e o André Mendonça. André Mendonça. Bom, exato. Que a gente ia falar? Ah, sim, e o Ciro Nogueira, hein? Ciro Nogueira desistiu. Férias Frustradas. Você já viu esse filme na sessão maravilhoso. da tarde? Você tinha falado que ele ia lá pro Piauí para tentar resolver a eleição lá, mas ele acabou desistindo, né? Quem tinha falado isso primeiro foi a Andréa Sadi, né? Ela que publicou, deu esse furo. E aí eu procurei o ministro Ciro Nogueira e falei: tá confirmado isso, ministro? E aí eu mandei o post da Andréa para perguntar se era isso, se ele estava indo se licenciar da Casa Civil da Presidência da República para cuidar da eleição no Piauí. Ele me respondeu sim, que estava confirmado, isso ontem. E eu escrevi na coluna hoje que ele estava saindo e dizia que depois voltava e pondo em dúvida se ele voltaria ou não. Pegou muito mal isso, Sardenberg, porque o titular da Casa Civil da Presidência da República tirar férias na véspera da eleição para cuidar do seu feudo lá no Piauí, onde ele já esconde o presidente Jair Bolsonaro no material de campanha do PP, isso foi lido, com razão, por todos nós, como um abandono do barco no momento em que as notícias são muito ruins para a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. E aí, como pegou muito mal, ele recuou, soltou uma nota agora, que enviou a todos nós, dizendo que deixou as férias para depois, que ele tá dando a entender que ele está muito cansado, mas que só vai descansar depois de reeleger o presidente Jair Bolsonaro. Então, férias frustradas, canceladas, segue o jogo, Ciro Nogueira continua na Casa Civil, mas o clima ali é esse, né, nos bastidores, de muito desgaste, muito nervosismo. Hoje, vários ministros mandando para a gente recortes de pesquisas de institutos de que nunca se ouviu falar, em que o presidente aparece com 50%. Enfim, que ele ganha porque o Bolsonaro ganha no primeiro turno. 57% Bolsonaro. Recebi de 2 ministros da República, quer dizer,
fake news correndo solta, esse climão, porque ontem o Paulo Guedes também abandonou uma entrevista, na saída da entrevista fez críticas ao Ciro Nogueira, então o clima ali no entorno do presidente não está muito bom. Essa história de censura mostra isso, né? Denota um pouco desse desespero. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até a semana. Obrigada, ótimo fim de semana para vocês e até a semana decisiva, semana que vem. Semana decisiva. Verdade. Até mais, Vera. Até mais. Tchau, tchau.